Estão hoje no Vice-Versa os comentadores Graça Fonseca, do PS, e Miguel Pinteluz, do PSD. Boa noite aos dois. Graça, começo por si. Começamos, obviamente, pelo assunto TAP. Surpreendeu-a o avanço de 3 candidaturas para a privatização e a compra de parte do capital da companhia aérea? Boa noite aos dois. Eu, antes de comentar haver 3, não conheço as propostas, foram anunciadas hoje. Ninguém conhece ainda, exatamente. Hoje, portanto, nem sequer sabemos exatamente o que é que estamos a falar, do ponto de vista até da percentagem, como aliás aqui vimos na vossa reportagem. Mas eu talvez, antes disso, já tantas noites falámos sobre a TAP, eu talvez aproveitasse para focar aqui um ponto que eu já uma vez aqui falei e que gostava de voltar um pouco a isso, até porque também nisto tudo voltámos a falar sobre a questão do futuro e como é que vai acontecer, e há uma novidade que quase tem sido pouco realçada, que é a questão da previdência cautelar que foi interposta relativamente ao processo de privatização. E que é verdade, mas que entretanto o Governo já declarou interesse público. Certo, Cília, certo. Mas isso, enfocar interesse público é prática comum sempre que há uma previdência cautelar e, portanto, isso não revela grande coisa. O Superior Tribunal Administrativo admitiu analisar a previdência cautelar. E eu gostava aqui de reforçar, de realçar 2 pontos que me parecem importantes dessa previdência cautelar. Aliás, o Ministro Pires Lima fez quase que chacota do teor da previdência cautelar, dizendo que era esquizofrénica. E eu acho que é tudo menos esquizofrénica. Porquê é que eu estou a salientar isto? Para as pessoas perceberem o seguinte. O Governo tem dito sempre, e nós aqui temos falado sempre, que a privatização da TAP não põe em causa aquilo que é o interesse de manter a TAP em Portugal, manter o hub em Portugal, com as rotas atualmente que temos. E, precisamente, um dos aspectos realçados nesta previdência cautelar é exatamente apontar que isso não é possível e que isso pode ser completamente impossível de concretizar. E porquê? Por 2 razões muito simples, que eu acho que as pessoas perceberão, que é aquilo que o caderno de encargos coloca. Nós, ao longo do tempo, também fomos falar sobre o caderno de encargos e, finalmente, fomos vendo o caderno de encargos. O caderno de encargos tem 2 normas, que são na tese do Governo, aquilo que garante estas condições, que é que a sede da TAP tem que se manter em Portugal, por um lado, e por outro lado que as rotas não podem ser alteradas face àquilo que hoje em dia são os interesses estratégicos da companhia e de Portugal. E, de facto, estas 2 normas podem não ser cumpridas, ou seja, quem vier a ganhar a privatização da TAP, se o processo chegar à sua conclusão, pode, e com grande facilidade, isso aliás existem vários acórdãos, dos aspectos curiosos desta previdência cautelar é que vão buscar um acórdão cujo advogado-geral é o ministro Paiás Maduro, em que a questão da liberdade de estabelecimento, que é uma norma fundamental do Tratado da União Europeia, é invocada precisamente para impedir que uma empresa que se tinha comprometido a manter a sede de uma empresa que tinha sido privatizada em determinado país não pudesse ser colocada. Isto só para... Mas deixe-me ainda em relação a essa questão, não deixando o Miguel de lado, deixe-me só fazer esta pergunta. De qualquer forma, o Governo vai analisar as 3 propostas e se numa delas ou em todas elas se não houver essa vontade e essa intenção de manter o hub em Portugal e manter as rotas para o interesse do país, o Governo pode não aceitar. Não é uma questão de vontade, Cília. Vamos lá ver se eu consigo explicar. Não é uma questão de vontade. Existe esta obrigação. Antes da previdência cautelar. O próprio Governo pode perceber com as candidaturas. Qualquer candidato, qualquer um destes 3, pode dizer agora: sim, senhora, cumprimos com o caderno de encargos. Sim, senhora, e há uma adjudicação e há um contrato realizado. O que eu estou a dizer é que o Governo não pode, com seriedade, ou porque está a ser mal assessorado, ou porque simplesmente não está a querer assumir esta questão de frente, o que o Governo não pode assumir com seriedade é dizer que estão garantidas as condições para isto vir a ser assim, porque não estão. Ou seja, um candidato que fique com a TAP pode, daqui a um ano, dizer: eu não cumpro com esta norma, invocar a norma do Tratado da União Europeia e haver uma redução do contrato e a sede sair de Lisboa. Eu só estou a dizer que este é um caminho possível, que o Governo tem dito sempre que não vai acontecer e que não pode ser garantido. E, portanto, uma das razões, só para terminar, uma das razões porque o PS tem defendido sempre que o Estado devia manter 51% do capital é precisamente porque é a única forma de garantir que assim é. Que esses pressupostos não têm. Miguel, quer responder para já a este ponto pertinente da Graça? Eu não gosto de apelidar comportamentos, mas de facto este comportamento da previdência cautelar, e focando muito, e todos os intervenientes têm focado muito nesta questão da sede, eu acho que estão a focar exatamente é um fait divers, porque acho que se deviam focar eminentemente na questão do serviço público, do serviço das ilhas, do serviço... Mas temos que admitir que se a sede não for em Portugal e concretamente em Lisboa, não será bom também para a companhia. Por quê?
Sinceramente, é a minha opinião pessoal. É meio caminho andado para se mudarem as rotas, é meio caminho andado para se mudar a importância da companhia aérea para Portugal. Porque, de facto, existe essa jurisprudência anterior. É um facto que é um pormenor que para mim não me interessa. O que interessa, de facto, avaliar é qual é a capacidade que o Governo tem, no futuro, este ou outro Governo qualquer, depois de adjudicar, não estou tão preocupado agora, depois de adjudicar, de garantir que o caderno de encargos é cumprido. Ou seja, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como é que há essa possibilidade fiscalizadora e qual é a reversão? Caso haja um incumprimento, qual é a capacidade do Governo de reverter? Isso é que tem que ficar muito claro. Agora, deixe-me dizer-lhe que desta tarde, aquilo que eu relevo de mais preocupante e que me leva a maior reflexão... É a posição do Partido Socialista? Não, é a Mas posição já lá vamos. de António Costa, dizendo que este Governo está em funções tirando partido de uma excepcionalidade constitucional. Isto, de facto, demonstra um enorme nervosismo. Já disse isto aqui na semana passada, já está a encontrar aqui desculpas, de facto as sondagens não estão a ajudar, mas a questão que se coloca é mais do que isso, para além desse debate e dessa dialética partidária, que é legítima em tempo de eleições, estamos a pôr em causa mais uma vez o edifício da democracia. E, portanto, um governo que está a 4 meses de eleições, colocou claramente a TAP no seu programa, foi sufragado por todos os portugueses. Já o tentou fazer em 2012 e bem, parou esse processo porque não concordou. Miguel, deixe-me acrescentar aqui um dado à conversa para relembrar. O Partido Socialista não é contra a privatização, é contra a privatização nestes pressupostos, nestes moldes, com um capital maioritário para quem comprar em relação ao Estado. E que fique bem claro que... E o Governo PSD-CDS tem uma posição diferente. E o Governo PSD-CDS tem uma posição diferente. Também é verdade que nestas últimas horas os vários membros do Governo pediram ao Partido Socialista para acalmarem um pouco as críticas, porque podia haver problemas, entretanto, com os candidatos. E eu volto à questão inicial. 3 candidatos com a empresa a vir de uma greve de pilotos que deu um rombo enorme, com passivo muito grande, com problemas financeiros. É bom ou não é bom neste processo, com a privatização a avançar e que parece que vai mesmo avançar? Cília, eu não posso dizer que seja bom. Vamos lá ver. Está-me a pedir que eu diga que é bom um processo contra o qual eu estou. Ou seja, vamos lá ver. Não sei se é bom ou se é mau. Acho que revela algo que não sei qualificar. Quer dizer, o meu ponto aqui continua a ser o mesmo. Vamos lá ver. Mesmo quanto àquilo que o Miguel disse, não é verdade que tenha que se manter as rotas para os Açores. E não é verdade que haja questão de fiscalização. Porque, mais uma vez, não só quanto à questão da sede, para mim não é relevante, mas pronto, eu admito que haja opiniões diferentes. A questão das rotas também não é, porque a questão das rotas também pode ser revertida. A questão das rotas também pode ser revertida, porque há também normazinhas do Tratado da União Europeia que dizem que isso atenta contra a liberdade de... Oh, Miguel, há várias questões sobre isso. Com este ponto, eu só quero realçar que, mais uma vez, nós estamos sempre no domínio dos caminhos e no domínio das escolhas. E, portanto, há aqui uma escolha que é assim. A única forma de garantir aquilo que o Governo diz que quer garantir no que diz respeito à TAP é que o capital não seja maioritariamente privatizado. Não há outra. Não há outra. E, portanto, devia ser assumido, aliás, pelo Governo, que assim é. Porque era muito mais transparente que assim fosse. Por um lado. O Partido Socialista e António Costa completamente disse hoje que, se for Governo, vai fazer tudo para devolver a TAP. Por outro lado, eu ia falar sobre isso. Por outro lado, eu acho, aliás, eu devo dizer que acho que o Primeiro-Ministro tem uma lata descomunal, vindo dizer que o PS e o Secretário-Geral querem acabar com tudo que seja deste Governo. Um Governo que, assim que chegou, reverteu tudo o que existia, desde a formação de adultos ao Simplex, não ficou nada, não ficou pedra sobre pedra, mas enfim, são pequenos fediveres. O que eu acho é que é preciso ter bastante lata para utilizar esse argumento. E quanto à questão da privatização da TAP, vamos lá ver, o PS não vai dizer que vai nacionalizar tudo o que este Governo privatizou. O que o PS está a dizer é uma coisa diferente. Quer dizer assim, daqui a 3 semanas este Governo completa 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. Este Governo está, nesta fase, como aqui já falámos, em 2012 o processo de privatização não se conseguiu. Não avançou. Pronto. E, portanto, o Governo esperou até estar, enfim, sem condições normais, as eleições fossem em setembro, esperou a estar a 2 meses das eleições para fazer um processo de privatização sem qualquer consenso político-partidário. Porque é impossível, porque, como diz o Miguel, as vias são diferentes. Um quer com capital social maioritariamente público, o outro privado. E, portanto, são 2 vias radicalmente diferentes. É impossível haver consenso ou diálogo quando as vias são radicalmente diferentes. E, portanto, isso é uma não possibilidade. E nesta fase, aquilo que o PS diz, eu acho que é razoável. Quer dizer assim, estamos a 2 meses de eleições, estamos a 3 semanas, se completar 4 anos. Deixa-me ouvir o Miguel também a falar. Se em 2012 não foi possível, não se ia fazer agora. Então, respondendo diretamente à Cecília, é muito bom termos hoje 3 propostas numa situação destas. Depois de
a inenarrável situação da greve provocada pelo SPAC. Depois de todo o ruído colocado em cima da mesa por toda a oposição, pelo líder do principal partido da oposição, eu acho que é muito bom chegarmos hoje com 3 concorrentes. Mas é muito bom chegarmos hoje com 3 concorrentes e 2 deles têm portugueses, de facto, grupos fortes portugueses por trás. Um deles soubemos hoje pelas notícias, estou só a reportar-me àquilo que vi hoje na comunicação social, Humberto Pedrosa do Grupo Barraqueiro, e do outro lado Miguel Paz do Amaral, o terceiro grupo é totalmente estrangeiro. E, portanto, também é muito bom, é sinalizador também de portugueses empreendedores capazes de assumir risco e numa situação destas. Tocando no assunto António Costa e o reverter. Como é que o PS, se for governo, consegue reverter a situação quando se vende um capital maioritário de uma empresa? Eu acho que é demagogia pura. É estarmos numa deriva populista de dizer aquilo que achamos que o eleitorado quer para tentar conquistar mais alguns votos, porque de facto é irracional estarmos a pensar que se esta privatização for para a frente, em outubro ou novembro ou dezembro, num governo do Partido Socialista que não vai acontecer, mas que ainda assim, num cenário hipotético, podemos fazer essa análise, António Costa vai nacionalizar ou vai reaver 11% do capital para garantir os 49%. E, portanto, parece-me, de facto, inverosímil. Depois, dizer-lhe que nem todas as figuras do Partido Socialista estão de acordo com esta tomada de posição. Parece que isto é quase uma doutrina socialista, defender os 49% versus os 51%. Não é. Campos e Cunha, hoje e ontem, veio a terreiro dizer de uma forma muito clara: a privatização já não é incontornável que seja assim. Antigo ministro do governo de Sócrates. Toda a gente do PSD concorda com a privatização. Portanto, ficou muito claro, e é um economista renomado da área política do Partido Socialista, que diz que é incontornável, que este é o caminho e que tem que ser feito. Mas, Miguel, mas estas críticas que são feitas e que a Graça acabou de relembrar, o Governo tinha tido mais tempo para privatizar ou para avançar com o processo de privatização mais cedo. Sim, tinha. Podemos ter aqui 2 posturas perante isso que está agora a dizer. Há um processo de intenção, que é o que o Partido Socialista tem vindo a fazer, que é dizer o Governo fez de propósito para chegar ao limite das suas possibilidades para condicionar. Isto é um processo de intenção. Não, mas o Partido Socialista tem dito isso. Não tem sido dito isso. Tem sido dito isso. Essa é uma vertente. Outra vertente, quer dizer, o processo em 2012 falhou, parou, e desde aí tem sido feito. E sabemos que no verão passado foi público, foi feito uma procura internacional. Houve um conjunto de diálogos internacionais com vários investidores. Esse processo foi um processo demorado, mas com muito rigor, com muita pressão também sobre o mercado, para perceber quem é que estaria de facto interessado, para fechar um caderno de encargos que seja de facto... Por falar em rigor, conseguem-se fazer avaliações com rigor de 3 propostas para dizer quem ganha daqui a 15 dias? Não, pelo visto pelo Governo consegue-se. Então isto faz tudo no mês. No mês privatiza-se a TAP. Faz o contrato, avalia-se tudo. A semana passada, segundo sabemos também, já houve... As propostas foram hoje entregues. Foram hoje entregues, mas depois do processo negocial, de muitas reuniões, muitas conversas, e percebemos isso das últimas semanas, e, portanto, parece-me razoável que em 15 dias se tome uma decisão. Parece que a decisão é cumpre ou não cumpre o caderno de encargos, que é um caderno de encargos rigoroso, justo, que garante o serviço público e todos os objetivos, e, por outro lado, garantir que temos o melhor retorno possível em termos de participação do Estado. O problema é se estas propostas forem todas elas muito próximas em termos não é possível, eu não consigo perceber como é que alguém pode dizer que é possível avaliar 3 propostas relativas à venda de uma empresa como a TAP em 15 dias. É uma coisa absolutamente... Quem conhece estes processos de contratação pública, como é que é possível admitirmos que daqui a 15 dias é possível analisar 3 propostas e que daqui a um mês, repare-se, o Primeiro-Ministro diz no dia 30 de junho, daqui a um mês, o contrato está feito. Claro. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Aliás, é tão inacreditável. Miguel, eu podia-lhe chamar outra coisa, mas não vou chamar. É eficiência desde 2012, é eficiência em junho. É fazer o trabalho de casa, preparar as coisas. Eu insisto no seguinte, o Miguel desvia da questão, mas a questão mantém-se a mesma. Nada
nada que esteja no caderno de encargos garantirá alguma vez que a sede da TAP se mantém em Portugal, que as rotas que nós temos hoje em dia, nomeadamente para os Açores e para a Madeira, se manterão na TAP. Nada. Eu não sei o que é que Campos e Cunha diz ao Miguel e também não quero saber. Da mesma maneira como eu também não quero saber se há pessoas do PSD que são contra ou a favor, é-me indiferente. Eu tenho a minha opinião e acho que o Miguel traço. Eu não quero saber se há pessoas do PSD, do PS, dizem seja o que for, é-me indiferente. Eu tenho a minha opinião, o secretário-geral tem tido a sua, e aqui estou a defender a minha. Claro. E eu não quero saber o que é que diz ou me deixa dizer. Agora, o que eu lhe posso dizer é que não há nada que garanta que aquilo que o Governo diz que garante no caderno de encargos esteja garantido. Nada. E isso é um ponto que o Governo nunca assumiu com seriedade. Para fecharmos este dossiê TAP, porque não conhecemos de facto as propostas destes 3 candidatos, ouvimos também Arménio Carlos dizer há pouco que ainda há esperança de que a privatização não vá para a frente se os trabalhadores assim o entenderem. E isto implica quase um apelo a paralisações e a greve geral, por hipótese. Não podemos afirmá-lo perentoriamente, porque ele não o disse perentoriamente, mas deixem aberto isto. Neste processo e neste momento, como as coisas estão, pergunto aos dois, os trabalhadores podem travar o processo de privatização com greves ou não? Eu já me pronunciei várias vezes sobre as greves e aí eu e o Miguel estamos de acordo. Eu acho que a greve, tal como foi feita, enfim, não posso classificar, porque também já o classifiquei. Acho que as declarações que foram feitas de um sindicato a congratular-se pelo impacto financeiro, acho que são lamentáveis. Portanto, sinceramente, acho que para quem pretende defender o interesse público, para quem pretende defender o interesse de uma empresa, sinceramente, acho que escolheu a via errada. E, portanto, nessa matéria, eu mantenho aquilo que sempre disse. Acho que não é por aí. Portanto, mesmo com as críticas que está a fazer e mesmo com os argumentos que está a fazer, separados, a Graça duvida que o processo de privatização não vá para a frente. Eu já não digo nada, porque com este Governo tudo é possível. O que eu digo é o seguinte, acho absolutamente... Eu nem consigo classificar. Eu acho absolutamente risível alguém dizer-me... Acho risível alguém dizer-me que resolve isto tudo em 15 dias e fica tudo despachado e está tudo resolvido e pronto, e é tudo ótimo. Miguel, a pergunta para si a resposta é sim, não é? A resposta é sim, mas eu tenho é que fazer uma análise sobre a intervenção de Arménio Carlos, porque hoje já roça algum mal-estar com este Governo que não é compreensível, porque de facto ele hoje alega que este Governo defende os interesses de grupos económicos, defende interesses ocultos, quando com este Governo é que interesses de grupos económicos que eram incontestavelmente controladores e era o capital e eram os perigosos capitalistas, foi com este Governo que se colocou a nu, por exemplo, e não me canso de o dizer, por exemplo, todo o processo do BES. E, portanto, Arménio Carlos vir dizer que este Governo defende interesses económicos, defende interesses ocultos, parece-me, de facto, hilariante essa postura. E depois dizer-lhe que eu, de facto, entendo que depois da assinatura do acordo entre os trabalhadores da TAP e percebeu-se que os sindicatos estão todos alinhados neste processo, querem garantir aquilo que foi assinado. E é isso que o Governo tem que se focar neste momento. Os sindicatos que assinaram o acordo vão reunir segunda-feira para avaliar as respostas ao caderno de encargos e se estão de acordo. E, portanto, quando Arménio Carlos, se de alguma forma queria dizer que os trabalhadores da TAP, segunda-feira, depois de reunir, percebendo as propostas, podem avaliar que elas não cumprem, isso é um diálogo que têm que fazer com o Governo, até mais com a administração da TAP, porque é saudável, porque assinaram um acordo e querem ver garantido o acordo que assinaram. É razoável. Agora, outro tipo de postura, tirando partido da greve, tirando desses processos, tentando, de uma forma dilatória, atrasar ainda mais o processo, eu acho que é inevitável, porque este Governo é rigoroso, é intransigente, no sentido de cumprir aquilo a que se propõe. Não nos resta muito tempo, mas eu gostaria de falar com os dois ainda sobre as declarações de Pedro Passos Coelho e António Costa em relação às próximas eleições. E os quais concordam? Concordam os dois e agora também presumo que os dois comentadores aqui neste estúdio também concordem. Rejeitam uma aliança ao centro entre PSD e PS, os dois, e dizem ambos que querem a maioria absoluta nesta altura, a fazer fé também nas sondagens que têm sido publicadas recentemente. Há, de facto, um equilíbrio de forças entre PSD e PS. Minha pergunta é lícito nesta fase estas declarações de rejeição de uma aliança, quando se calhar não se sabe quais vão ser os resultados, mas podem precisar um do outro? Graça. Eu acho que mais do que lícito é desejável, porque, ao contrário por exemplo, ao discurso do Sr. Presidente da República contra os políticos, apesar de ele próprio ser um político,
Eu acho que é nestas fases que temos que marcar bem o que é que queremos, o que é que dizemos que queremos e quais são os caminhos. Nós já falámos aqui várias vezes também sobre isso. E, portanto, eu acho que é nesta fase que temos que identificar o que é que nós estamos a pedir e o que é que nós estamos a propor. Cada um dos partidos. O PSD já afirmou a sua coligação com o CDS, a questão ficou resolvida, se assinaram um acordo. Mas tanto PSD e CDS como PS podem precisar depois das eleições... Mas, Cília, mas uma coisa nós não... de se juntarem, de se unirem, de se coligarem com alguém mais. Cília, certo, tudo pode acontecer. Mas há uma coisa que eu continuo a defender e continuarei sempre. É muito importante que se diga, antes do ato eleitoral, o que é que se pretende e o que é que se acha que é o melhor caminho. Porque o melhor caminho para a desgraça, ainda hoje foi publicado um estudo, aliás assustador, sobre o aprofundamento da desconfiança dos jovens face à política. Apenas 1% dos jovens diz que tem alguma relação com algum partido. E isto é uma coisa que é relativamente preocupante do futuro. E, mas portanto, quem é a culpa disso? Acho que é de todos. Dos políticos? Dos jornalistas, dos empresários. É verdade, é de todos. Eu acho que as culpas nessa matéria são partilhadas pela sociedade em geral. Não tenho nada visões maniqueístas sobre melhores ou piores em qualquer sítio. Eu acho que a culpa é toda nossa e acho que a responsabilidade é toda nossa de fazer com que isto seja algo que no futuro possa de alguma maneira ser atenuado. E eu acho que uma das grandes questões é a célebre frase do são todos iguais. E a célebre frase do são todos iguais, que todos nós tentamos sempre, enfim, de alguma maneira afirmar de uma maneira ou de outra que não é verdade, esta célebre frase resulta muito também de não haver as diferenças bem definidas, bem delineadas. E eu acho que isso é a melhor maneira. Se depois das eleições forem necessários entendimentos, diálogos, acho lindamente que haja e acho que provavelmente os partidos vão encontrar forma de o fazer, dialogar. Antes, eu acho que é muito importante que fique claro, e eu acho que aí não há... Miguel, esta separação bem clara, tanto de Pedro Passos Coelho como de António Costa, em relação a possíveis alianças, e chamemos-lhe assim, dos dois partidos depois das eleições, pode ser um risco e pode provocar também o defraudar de expectativas em relação aos eleitores, se isso vier a acontecer. Não, a mim parece-me que a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro foi muito claro quando ele entendeu e disse-o muito claramente que veria como muito difícil conviver num mesmo governo. Agora, em democracia, e numa democracia com incidência parlamentar como a nossa, há muitas formas de encontrar entendimentos. Claro, portanto, não temos que conviver no mesmo governo. Há acordos de incidência parlamentar, por exemplo, para questões setoriais, porque, de facto, aquilo que ele disse na entrevista ao Sol desta semana foi muito claro, porque o Partido Socialista apresentou um modelo de desenvolvimento completamente distinto do nosso. Não tanto na componente da velocidade com que vai devolver os salários, o dobro da velocidade, não é isso que estou a falar, estou de concepção de Estado e na concepção de desenvolvimento económico. Ainda esta semana Daniel Bessa punha em causa muito a excessiva incidência no consumo interno, artificialmente criado, proposta do Partido Socialista, versus uma proposta de aposta clara na inovação e na exportação que o governo PSD-CDS põe. E, portanto, essa dicotomia, diferença tão abrupta e tão disruptiva entre os dois processos, leva o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que não é possível conviver no mesmo governo. Mas é possível, isto que a Graça disse, e bem, depois das eleições, no seio do Parlamento, encontrar-se plataformas de entendimento. Será também por isso que ambos pedem e dizem que querem a maioria absoluta nas próximas eleições, independentemente dos resultados que venham a acontecer. Era incontornável. Independentemente dos resultados que venham a acontecer, e agora peço-vos algum distanciamento do facto de estarem cada um no seu lado. O que é que um líder de um partido que quer ser governo precisa para convencer o eleitorado a ter maioria absoluta? Não é só dizer verdade. É mais do que isso, porque, conforme a Graça dizia, os portugueses já não acreditam muito nos políticos. Cília, quero que a gente resume em 2 minutos várias teses de doutoramento sobre a questão da desconfiança das pessoas na política. É mais ou menos isso que está a dizer. Vamos lá ver. Eu acho que hoje em dia, de facto, nós vivemos em sociedades complexas. Nós já falámos aqui também sobre isso várias vezes. Eu acho que as eleições no Reino Unido claramente também dão algumas lições. Eu estava a lembrar disso quando fiz a pergunta. Eu acho que hoje em dia, eu sinceramente acho mesmo, eu manterei sempre esta tecla. Eu acho que a responsabilidade por fenómenos como o afastamento das pessoas, das instituições democráticas, da política, dos partidos, daquilo que é o funcionamento regular das democracias ocidentais modernas, é um problema grave e que, de facto, tem que nos convocar a todos. Eu acho que há uma coisa fundamental que todos nós, que exercemos funções políticas e a comunicação social também, que é, de facto, fazermos com que aquilo que
a forma como chegamos às pessoas, a forma como falamos com as pessoas, seja próxima, seja confiável, seja sincera, seja... Quase que eu no dia-a-dia, enfim, o Miguel também sabe disso, no dia-a-dia que eu tenho que lidar com muitas pessoas, eu tento sempre que as pessoas achem sempre que eu não sou diferente delas. Eu acho que isso é uma das coisas que falta muitas vezes na política, é a distância que se coloca entre as pessoas e quem exerce determinadas funções. Isso eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental um líder político conseguir fazer isso e transmitir isso às pessoas. No fundo, empatia e confiança. E, por outro lado, acho que é muito importante que nós saibamos qual é o caminho, como eu estava a dizer, que saibamos o que é que queremos, estarmos convencidos disso e que achamos que é o melhor caminho. Podemos todos errar, ninguém está isento disso, claro, mas apresentar o caminho e segui-lo. Eu acho que isso é fundamental. Miguel. Eu também partilho da mesma opinião, e aqui puxando a brasa à minha sardinha, dizer que, de facto, por exemplo, mais uma vez com a entrevista desta semana, quando o Primeiro-Ministro fala de todos os assuntos sem tabus, do SMS outra vez, sem problemas, diz que, de facto, o desemprego é um grande desgosto pessoal que tem não ter conseguido combater ainda de forma mais eficaz. Isto aproxima as pessoas. Mas aproxima mais ainda quando, depois de eleitos, se cumpre. Este Governo teve dificuldade em fazê-lo, porque de facto herdou uma situação de urgência, mas na Europa temos visto nos últimos tempos fenómenos como Renzi, fenómenos como Hollande, fenómenos como o Syriza, que nos colocam enormes dúvidas e os jovens afastam-se. Claro. Hoje, que Syriza é este? É o mesmo Syriza de há 1 ano e meio. Não me parece, um Syriza completamente diferente. Porque em campanha eleitoral há sempre a tendência de se prometer mais e de se dizer que se vai fazer mais para se conquistar esses votos, não é? Combater todos os dias essa deriva, essa vontade. Eu percebo que na ânsia de se ganhar essa deriva acontece, mas isso tem que se combater permanentemente. Muito bem, Graça, Miguel, muito obrigada por ter estado uma vez mais no Grande Jornal. Boa noite, bom fim de semana.